Bem-vindo à taverna da Não Tagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Aventureiros, sejam bem-vindos a mais uma Taverna da Não Tagarela. Como estão a todos? Estamos de volta numa temática um tanto quanto interessante. Tanto que, né, não podemos nem falar que esses dois serizinhos que estão na sua frente neste podcast estão tanto quanto animados para falar sobre, que são animes que dariam bons plots de RPG. Como todos sabem, uma coisa pode andar junto da outra, afinal, todo RPGzista, no fundo, assistiu pelo menos um anime na vida, isso é inquestionável. Então, sem mais delongas, Jujuba, fale seu bom dia, boa tarde, boa noite, o que quiser falar. Detona. Quer que eu me apresente também? De preferência, né? Não é como se você estivesse aqui toda a live. Nossa. Eu acho que a gente tinha que começar hoje definindo o que a gente vai considerar anime. Não, isso é clássico. Anime, animação japonesa, só. Isso é mais indivisível do que aquele do desenhos. Isso daí é bem clássico. Anime, animação japonesa, ponto, acabou. Mas tá, animação japonesa. Ponto. Chinesa já não vale. Não, aí é... Pô, mas também a animação chinesa, você tá pegando um nicho mais do que... Coreana. Solo Leveling foi feito... E Solo Leveling tá sendo feito por um estúdio japonês, apesar de origem ser coreana. Isekai tá valendo? Tá valendo. É anime. Então tá bom. Estamos em território aqui. Então, temos muito território. Bom... também estamos atentos ao chat, tanto da Twitch quanto do YouTube, para poder ficar de olho em qualquer opiniões, sugestões que queiram falar, porque esta pauta rende, como todos sabemos. Vamos começar com... Essa pauta é uma pauta. Definitivamente uma das pautas que existem. Bom, com o que a gente pode começar? A gente começa com um clássico, Dragon Ball, Naruto, esse tipo de coisa, ou a gente vai pro lado sentimental da vida? Pra onde a gente vai? Puxa o começo. Eu acho que eu tô com delay. Começa por aí. Tá, mas vamos lá então. Então, escolha o seu começo. Escolha o seu começo, Juba. Qual anime a gente começaria? Clássico. Então, puxa. Puxa um clássico aí. Então tá. Puxa você. Então tá, vamos... F5. Então, vamos começar com Dragon Ball. O que acha? Dragon Ball. O que a gente pode falar sobre Dragon Ball? O clássico anime, falando que basicamente o nosso querido jovem Son Goku, que procura as esferas do dragão no clássico. No Dragon Ball clássico. Eu, honestamente, não sou a pessoa que viu muito clássico. Eu sou a pessoa da geração do Dragon Ball Z. Então, do clássico eu não tenho muito pra falar. Mas do Z, por mais que eu ache que Dragon Ball seria... de verdade, Dragon Ball é um tema interessante. Eu acho que tem pouca coisa que dá pra aproveitar no mundo de RPG. Por quê? Porque simplesmente um anime que seja com personagens muito... É um anime que basicamente seria um RPG só de porrada. Não daria muito pra desenvolver uma história equilibrada, na minha opinião. Mas tem gente que gosta de RPG só de porrada. Tem gente que gosta de RPG só de porrada. E é isso que a gente concorda. E é esse que é o fato. Em geral, se você quiser fazer de porrada, top, funciona perfeitamente. Mas um RPG a longo prazo eventualmente cansa. Sim, não, talvez seja bom, sei lá, um PVP, talvez? PVE com certeza, PVP eu já não sei. Na verdade, tem muito anime que daria bons PVPs. Tipo Fate, por exemplo. Fate daria um bom PVP. Black Clover. Mas especificando por que daria um bom PVP. Ou /PVE. Basicamente são animes onde o power scaling eventualmente chega a um personagem que no começo não conseguia levantar uma pedra, consegue destruir uma pequena lua. Então, meio que tudo, eventualmente você sempre precisa fazer inimigos sempre mais poderosos do que os seus players estão acostumados. Ou até mesmo, tipo... as situações sempre vão ficando mais absurdas. Então, por isso que daria um bom PvE. Porém, entretanto, contudo, entretanto e todavia, na minha opinião, caso você não queira aproveitar o plot de Dragon Ball como um todo, o que de verdade, bem compreensível, eu acho que aproveitar algumas características, alguns itens do mundo de Dragon Ball seria interessante. Pra gente não ir muito longe e falar, esferas do dragão, tudo mais, que é o clássico, por que não as cápsulas? As cápsulas? Eu não lembro.
Basicamente, toda a corporação da Bulma, que é tudo, o que ela quiser pôr numa cápsula tá lá. Pode ter uma casa, pode ter um item. As cápsulas, basicamente. As cápsulas de Dragon Ball seriam interessantes. As salas de treinamento com gravidade aumentada. Cápsulas. É um item interessante. Seria tipo é um item interessante. Seria tipo uma Pocket Dimension. É muito interessante. Pô, imaginando do nada. Você chega lá e fala assim, relaxa, eu tenho um problema pra isso. Vocês veem o seu... dá um nome aí. Vocês veem o tenente retirando do bolso um pequeno item. Parece ser uma joia, mas ela tem um número 01 escrito nela. Confuso. Ele aperta o botão em cima e joga longe e só fala, saem de perto. Do nada, em uma fumaça, só aparece uma casa de 4 andares com decoração, luz interna, tudo prontinho. Esse conceito eu acho muito bom. Seria interessante. É um item que cabe aí. Eu acho que tem muitos RPGs que comportariam um item desse. De verdade, eu acho que é mais fácil falar um RPG que não comportaria. Mas, com o meu querido My Anime List aberto aqui no celular para ter a minha colinha, nós temos um anime recente, queridinho por muitos e odiados por outros que têm mau gosto, nosso querido Frieren. Frieren, tá. Tava com medo do que você ia falar. O suco do RPG. Frieren é o suco do RPG, não tem nem o que falar. Frieren eu não vi ainda, porque eu sei que eu vou chorar. Vai. Eu vou chorar. Eu não gosto de chorar. Mas eu já vi algumas cenas, principalmente de combate, porque meu namorado simplesmente ama a Frieren. E a Frieren é muito bonitinha. O design dela é muito lindo. E, cara, a Frieren é incrível. Ela como personagem, assim. E meu namorado sempre me fala bastante o que aconteceu no anime, o que tá acontecendo. Pode spoiler antes de ver? Sim, porque eu não vou ver. Eu não vou ver! Decepção, vergonha. Então, assim, Frieren, Uma Jornada pro Além, a Frieren como personagem, ela é muito interessante porque ela traz um nuance diferente pros elfos. Tipo, ela é um estilo de elfo que eu nunca tinha pensado antes. Saca? E uma coisa antes da gente continuar a partir daqui, porque a gente já saiu da sessão Dragon Ball, então, e falou muito por cima. Vão conter spoilers dos animes que vamos falar, ok? É importante deixar isso claro, pra depois ninguém ficar falando, nossa, era um spoiler do plot que o rei da destruição assassina o grupo inteiro. Não tem como falar porque o plot é bom sem falar do plot, galera. Exatamente. Mas, entrando nisso, como você tá falando, termina da sua reflexão sobre a Frieren. Não, é só porque, tipo, eu nunca tinha pensado, tipo, um elfo que vive tanto, que os humanos que ela conhece simplesmente foram embora e ela ainda tá lá, e pra ela, tipo, eu nunca tinha pensado nisso, tipo, é triste. É triste, e detalhe, uma coisa que a gente descobre mais pra frente na obra, já que você já deixou claro que não vai ver, ela não é, tipo, ela não tem séculos de idade só, eu acho que com certeza tem facilmente 1 milênio já de idade, e ela ainda tá nova! Vamos deixar isso bem claro. Produtos Ivone, galera. E ela ainda está nova. Porque tem a grande maga... Eu sempre esqueço o nome dela. No anime tem, tipo, a grande maga que ela foi, basicamente, a primeira maga dos humanos. Ela foi a que mais... Não a primeira, mas ela foi a que mais se destacou. Ela foi a mestra da Frieren. E ela tem mais de séculos de idade que aquilo aconteceu. E ela foi a mestra da Frieren. Ela treinou a Frieren. Uhum. Então... Tanto que todo o plot do anime acontece depois de muito tempo, acontece que ela encontra o grimório dela, que ela deixou reservado pra Frieren, e numa página explicando como ela podia chegar no além. Porque, de acordo com ela sabia que, eventualmente, ela conheceria um humano que ela iria se arrepender de não ter conhecido mais sobre ele, por causa da perspectiva de tempo dos elfos. Que eu pra vou ela... chorar.
Que basicamente, tanto que tem uma piada muito recorrente que é, não, a gente só, ela vira e fala assim, não, eu só vou ficar presa por uns 3, 4 anos, daqui a pouco a gente tá de volta na jornada. Aí todo mundo fica desesperado, porque pra ela 3, 4 anos é nada. Exato, essa perspectiva de tempo de elfo é uma coisa que os RPGs geralmente deixam escritos, mas que geralmente a gente esquece. É porque, querendo ou não, nos RPGs atualmente, são poucos os sistemas que falam que certa raça é imortal à velhice. São poucos os sistemas. A gente tem uma coisa que fala que vivem séculos de idade, mas a gente tem pouco que fala, tipo, imortal. Porque eu acho que até séculos, porque uma coisa que torna a graça de Frieren é porque elfos, eles são extremamente raros no mundo de Frieren. Não existe não existe um reino dos elfos. Até hoje, na obra inteira, a gente só conheceu 2 elfos. E foi a Frieren e um outro personagem. Que eu não vou dar muito spoiler. Mas, e tanto que, até entre eles falaram, nossa, faz séculos que eu não vejo um outro elfo. Eles mesmos não veem outros elfos. Então, se você quer brincar muito com uma perspectiva de tempo, não pode colocar uma raça abundante que vive pra sempre. Eles têm que ser poucos. E, na minha opinião, uma jornada estilo Frieren só funciona se for um pós-aventura. Se você quiser retomar uma mesa que aconteceu depois de séculos e somente um dos personagens saiu vivo, ou somente um dos players quer retornar com o seu antigo personagem. Que aí dá o choque. Dá o amargor, dá a tristeza. Pode escrever. Mas... levando em consideração... A gente fala de Jujutsu? Jujutsu vale a pena ser dito? Jujutsu... Eu não sei muito sobre Jujutsu, eu não vi Jujutsu. Eu li o mangá e eu vi o anime. Eu já terminei Jujutsu. Então... obviamente não vou dar spoilers do mangá, mas eu só vou dizer uma coisa bem clara. Eu tô com um gosto bem amargo de Jujutsu, tá? Mas... É o que todos têm quando vê Jujutsu, aparentemente. Não, Jujutsu Jujutsu é bom. Bem melhor. Minha opinião, tá? Um tanto quanto polêmica pra algumas pessoas, mas aqueles que tiverem o mínimo de sensatez vão concordar comigo. Jujutsu é bem melhor que Demon Slayer, mas enfim. Olha, eu prefiro o Tanjiro do que o Itadori. Não, você está falando de protagonistas. Depois, como o foco não é isso, a gente fala sobre isso depois. Mas eu prefiro um anime onde os efeitos visuais são de verdade e não são os personagens tendo esquizofrenia sobre cortes de espada, né? Mas enfim. Tem isso. E, enfim. Porque se a gente for... desculpa, no meu fato, se a gente for começar a falar de Demon Slayer, eu vou começar a falar porque não daria um plot bom de RPG. Mas enfim... Em Jujutsu, pelo menos, eu acho que o sistema de magia, vamos chamar de magia, o sistema de magia de Jujutsu daria uma boa premissa para um bom RPG. Por exemplo, as expansões de domínio, que seriam uma cúpula de magia, onde por exemplo, se você tá jogando com um feiticeiro que você é um tipo de mestre que exige que use como é que fala? Os materiais. Você cria uma cúpula de magia que provém qualquer tipo de material para castar a magia específica que você quer. Porra, é muito irado. Muito irado. Sim, uma das coisas que eu gostei quando eu comecei a ver Jujutsu foi justamente esse sistema de magia. Mas aí eu descobri spoilers que fizeram eu não querer continuar vendo. Porque eu vou te falar. Tem muitos esquemas em Jujutsu que dariam muito bem plot de anime. Até mesmo porque, por exemplo, a trama das maldições, de você ter um antigo feiticeiro que se renegou a ordem. Aí parece muito Star Wars, mas enfim. É um antigo feiticeiro que se renegou a ordem porque ele viu que aquela pessoa estava podre, que os seres humanos, ou pelo menos os seres que não conseguem usar a magia... Estamos usando magia, claro, pra poder deixar num âmbito de RPG. Que não conseguem usar magia são inferiores, e por causa disso ele quer criar um reino somente com magia. É uma coisa interessante. O problema é quando você pega essa premissa e começa a simplesmente extravasar, porque tem certas coisas que o criador ou criadora, eu não sei se já confirmou qual dos dois mas enfim, de Jujutsu, GG Akutami, simplesmente usou como... tem os votos vinculativos, que é basicamente você poder fazer você pega alguma coisa, mas você coloca uma restrição sobre você mesmo. Ele basicamente, ou ela basicamente, usou isso como uma maneira de usar o roteiro malevolente ao favor.
Que, o personagem não conseguiria fazer isso. Ele fez um voto vinculativo. O personagem não conseguiria fazer. Voto vinculativo. E não se explica o que tem que ser feito para fazer esse voto. Mas, eu acho que a premissa dos votos é muito interessante. Por exemplo, tem um momento que uma personagem, ela faz um voto que ela gostaria de... Ela é uma personagem que ela é espadachim, ela usa uma katana, e ela fez um voto que ela descarregaria mais de 1000% do ataque dela naquela espadada. Porém, ela nunca mais poderia usar uma katana depois daquele golpe. É um troço de dar e receber interessante, que por mais que eu não queira falar sobre, a gente tem que votar, porque eu acho que pra isso se encaixa, isso daria uma boa coisa pra se implementar em Ordem Paranormal. Daria. Nisso eu defendo. Daria. Certo. Você não concorda? Você, sua mestra de ordem. Eu não sou mestre de ordem, mas sim, daria. Porque toda a temática do outro lado, querendo ou não, onde você precisa... toda a temática que fala que o outro lado nunca está a favor de você. Você pedir alguma coisa pra te tomar alguma coisa, pô! Suco! Suco, de fato. Cara, tem animes... eu vou falar... eu vou ser massacrada. Diga, eu vou te massacrar. O anime, estamos falando do anime. O anime. O anime. Que anime? Boku no Hero. O anime. Vale. Premissa de escola, heróis... Tá, concordo. Premissa de escola, heróis. O plot de Boku no Hero, já entendi. Exato. Tira o Deco. O problema não é ele. Pra mim, o problema é totalmente ele. O problema é realmente o escritor, mas enfim. Boku no Hero realmente é uma coisa que, inclusive, um pequeno e pouco... citação rosa, que agora o sistema de Skyfall poderia dar uma premissa, porque eles estão criando a expansão de escolas de magia, que te dá a regra pra jogar com personagens que são estudantes nível 0. Então, se você quiser fazer um RPG escolar, que inclusive, eu quero jogar um RPG de... Como é que é quando é, tipo, moderno? A modernidade hoje em dia, não cyberpunk, modernidade hoje em dia. Só que fantasia, eu esqueci ainda. O gênero. Fantasia contemporânea? Acho que pode ser, enfim. Ponto de interrogação. Eu gostaria muito de jogar um RPG onde se passa na época moderna, onde são só estudantes. Por exemplo, sei lá, onde teria uns draconatos que seriam jogadores de futebol e teriam um bando de kobolds fazendo o fã-clube deles. Então, o que eu e os meus amigos fizemos, né, estamos fazendo, é jogando 3D&T na Onipotência, né, que 3D&T tem a Onipotência, que não é ensino médio, é uma universidade, mas, e aí, tipo, tem vários cursos, né, tem vários campos, e a gente tá fazendo esse rolê de, tipo... ser estudante, por enquanto tá meio slice of life, sabe? Nossa preocupação é, tipo, arranjar alguém pra ir no baile. E é muito divertido, tipo, porque em 3D&T tem regra pra, tipo, um conflito... Você perder PV em 3D&T em conflitos, no geral, não só em combate em si. Então, tipo, você tentar dar em cima do crush pode ser um conflito. Então, tipo, entende o que eu tô querendo dizer? Definitivamente é um conflito. Mecanicamente falando, você pode falhar nisso. E na vida real também. Exatamente. Você perde seus PVs. E... eu acho que é ponto de sanidade. A gente tá jogando assim por enquanto. Tem um plot maior que, enfim, que está sendo desenvolvido agora, que começou a merda acontecer no 5º episódio do anime. Mas, cara, é muito legal essa temática meio escolar,
que eu acho que as pessoas não entendem o quão O é quão legal. divertido. O quão é divertido jogar uma coisa mais Leve. E você não tá tentando salvar o mundo ainda. Não, mas é como eu vou te falar, eu acho que nem necessariamente precisa evoluir pra uma história de salvar o mundo. Mas também porque quando você mistura elementos fantasia, fantasia e um conceito. Tipo o que é Dois Irmãos, sabe? O filme da Disney. Aham. Tipo isso, quando você pega elementos fantásticos e coloca numa premissa moderna, você pode fazer simplesmente que, sei lá, um experimento de magia deu errado e aí os alunos que estão fazendo as aulas de magia estão tentando ajudar, tipo, a conter a parada e você também tá tentando ajudar. Não precisa ser uma coisa que evolua pra, tipo, escala mundial. Fica uma coisa que nem... Como é que é aquela piada de Phineas e Ferb? Por que você tá tentando dominar o mundo? Foca na área dos 3 estados e tá tudo bem, sabe? Comece pequeno. Mas é porque se a gente tá tratando de anime, de plots de anime, geralmente a gente vai pro lado de o mundo vai acabar. Não, mas porque, por exemplo, Boku no Hero, o exemplo que você deu Boku no Hero. Tá certo que era uma guerra, que na verdade não foi uma guerra, foi só uma briga de bairro. Tá certo que, tipo, eles fazendo um negócio de, tipo, uma guerra, sabe? Uma guerra. Mas, tipo, querendo ou não foi uma coisa que o mundo vai explodir, fudeu, o mundo vai explodir, acabou, estourou, acabou. Não, faz uma coisa mais regional, mais estadual, sabe? Tipo, essa região vai ficar em menor escala. Em menor escala, não precisa fazer uma coisa que vai estourar o mundo inteiro. Talvez um bairro. Talvez. Porque se você for parar pra pensar num ponto de vista moderno, estourar um bairro é bem preocupante. Sim, definitivamente. É bem preocupante. Então, sei lá, você descobrir que os alunos do clube de ocultismo estavam tentando summonar Baphomet no porão, é preocupante. E eles sem querer conseguiram. E eles sem querer conseguiram, exatamente. E aí você tem que consertar essa cagada, é simples. Mas, tipo, não é que ele vai dominar o mundo. Não, ele vai dominar, sei lá, ele vai indo aos poucos. Entendeu? Indo aos poucos. Ele vai contaminando, assim. Ele vai contaminando, porque a piada é o seguinte, se a partir do momento que escapou da escola, o problema não é mais nosso, deixa pro governo. Culpa é do governo. Simples. Afinal, não é pra um bando de adolescentes resolverem um problema de escala mundial, não é Boku no Hero! Enfim. Exatamente. Fullmetal Alchemist. Ai, tu tá me apertando sem me abraçar, hein? Fullmetal Alchemist é simplesmente o anime mais visto de toda a história. Desculpa, passei despercebida. Bom, então vamos focar no anime aqui, né? Mas menção honrosa então pra Fullmetal Alchemist. Vamos pro Isekai. Vamos lá, Isekai. Overlord, o do Slime lá, que o anime é gigante, o nome é gigante pra falar. Cara, a maioria dos Isekais tem nomes gigantescos. Sword Art Online Isekai. Mas é ruim, aí a gente não conta. Tá bom. Cara, tem um que eu comecei a assistir e... O dia que eu reencarnei como uma máquina de vender. Hã? Esse anime existe. Oi? O dia que eu reencarnei como uma máquina de vender. Esse anime existe. E qual que é o plot disso? Você reencarna como uma máquina de vender que vai se evoluindo com o tempo. Daria um bom RPG. Como? Problema do mestre. Mas daria um bom RPG. Um anime Isekai que eu vi... Eu não vejo muito Isekai, na verdade. Uhum. Foi o primeiro Isekai que eu dei chance. Vamos ver se você pelo menos deu uma chance pra alguma coisa boa. Eu vou traduzir aqui o nome. É possivelmente o melhor alquimista de todos os tempos. Nunca ouvi falar. Continua. É um anime muito gostosinho. Tipo, muito... que eu engoli o anime. Pera, é o maior ou o melhor? The Greatest. É o maior. Ele é muito tchutchuquinho. E basicamente o personagem principal, ele foi isekaizado sem querer. Uhum. E a deusa maior ali do reino, do universo ali, ela se sentiu mal por isso. E ela deu uma bênção pra ele. E ela explicou pra ele que, na verdade, era pra 3 pessoas terem sido secaizadas e ele foi secaizado sem querer, tá ligado? Uhum. E aí ela pede desculpa pra ele, dá uma bênção pra ele e bota ele
tipo, pô, no mundo, né? Vá, pum! E... Go, my child! E o que é legal, assim, é que, na verdade, a primeira temporada estamos... A treta nem começou. Mas essa que é a graça. Mas, basicamente, ele começa a passar de nível. E, tipo, geralmente você cai, o que acontece? Ah, você cai no mundo e você passa de nível. Não. Nesse mundo, todo mundo passa de nível. Nesse mundo, todo mundo pode melhorar as habilidades. E ir passando de nível. Todo mundo tem nível. Uhum. Entendeu? Não é uma coisa tipo, só o protagonista melhora. Não, todo mundo pode melhorar. Ele começa, tipo, bonitinho, ele vai pra uma vila, aí nessa vila ele começa a aprender as coisas, aprende a forjar, aprende o básico de alquimia, porque ele quer ser um alquimista. E aí, título desse se espera. exatamente. E aí ele começa a aprender ali os básicos da coisa, até que, de repente... ele vai sair da vila e aí ele já tá conseguindo levantar muro, já tá conseguindo bater uma sintetizar. Exatamente, tipo, fazer a magiquinha lá, levanta muro, faz o Berege Johnson lá, já. Tipo, eu acho legal. Eu acho muito da hora mundos em que a magia tem todo esse poder, sabe? High fantasy, basicamente. De tipo, construção, assim, de... Não necessariamente de combate, porque eu cago pra combate, na verdade, em qualquer RPG. Eu não sou a pessoa que liga tanto pra combate. Nem todos. RPGs Storyteller não precisa estar focado no combate. Exato. Então, tipo, pra mim, seria muito legal se um personagem meu pudesse desenvolver a magia a ponto de... não, deixa eu fazer uma casa aqui, tá ligado? Aham. E basicamente é isso. E ele vai cada vez mais melhorando e ajudando as pessoas. E ele vai fazendo missões pequenas, porque ele tem que fazer essas missões, ou então ele simplesmente é expulso do lugar que ele tá. E é possível você fazer isso em alguns sistemas. Tipo, por exemplo, se você fizer tem uma origem em Tormenta, se eu não me engano, que é de outro mundo. Que tu pode ser isekaiizado. Oficialmente você pode ser isekaiizado. E aí tu faz um inventor de outro mundo, você tá isekaiizado em outro mundo. E aí sua melhor invenção pode ser o vaso sanitário. O chuveiro elétrico. É tudo questão de perspectiva, ué. É tudo questão de perspectiva. Mas basicamente o que vai acontecer no anime é que vai começar a acontecer uma merda e só o protagonista vai ter poder e culhão pra resolver a merda, tá ligado? E no caso, seria uma aventura, assim, tipo, você pegar o seu grupo de aventureiros e upgradeando eles com missões simples, até chegar um momento que, olha, uma merda gigantesca. Se vocês não resolverem, ninguém resolve. Você só vê aquele personagem de Simpsons. Wow, I'm in danger! Tipo, porque pelo menos nos RPGs que eu joguei, muitas vezes o inimigo principal, a quest principal é introduzida pra gente desde o início, sabe? Uhum. E a gente nunca tem tempo pra realmente explorar o mundo e ver o que tem por aí, sabe? Inclusive é isso que eu queria até falar pra vocês, narradores de RPG. Valorizem construções de mundo. Nem sempre você precisa fazer um RPG que começa já na porradaria, que começa nesse tipo de coisa. Não, constrói aos poucos, aproveite o momento, curte a jornada. Exato. Então, tipo, uma coisa que eu gostei é que justamente, tipo, o anime deu tempo uma temporada inteira pro protagonista simplesmente viajar por aí, conseguir o grupo dele, né, que obviamente ele é o protagonista, mas não tem só ele, né, tem todos os personagens secundários. Uhum.
Então, tipo, o anime, o roteiro deu tempo pra ele conseguir fazer tudo isso, pra depois inserir o problema principal. E é interessante isso, na verdade. Você dá tempo para os seus jogadores explorarem, assim, um pouco. Não, com certeza. Afinal, esse tipo de coisa permite com que você, até mesmo você tenha mais liberdade pra aprofundar coisas depois na sessão, sabe? Uhum. Retornar plots, ver um NPCzinho que simplesmente não devia ter nenhuma importância, mas daí daqui a pouco ele vira o favoritinho, ele tem que virar o segundo protagonista da mesa, o segundo, porque o primeiro são os players, né? Exato. É tudo questão de, tipo, gostou? Por que então? Tenham mais deles, se divirtam, brinquem. Tem. Eu esqueci o nome do anime. Perfeito. Eu esqueci o nome do anime. Ai, que vergonha. Mas, assim, se a gente pegar anime shounen no geral, ele vai ter muito essa estrutura de... Mas eu tenho uma recomendação também. Que é o nosso queridinho anime do slime. Cara, ele é muito bom porque, tipo, é aquele famoso anime. Reencarnei como uma criatura nível 1. Certo? Reencarnou como um slime. Mas a questão é, ele reencarnou com um slime que tem uma habilidade muito peculiar chamada Predador. Que essa habilidade é, tudo que ele devora, ele eventualmente vai absorver as habilidades e as características. Então o bicho vai pegando habilidade, vai pegando poder. Tem essa planta aqui, vou comer ela. Você pode sintetizar essa, graças ao seu corpo e à sua habilidade, você pode sintetizar ela numa poção de cura nível 100. Tipo, de 100% de eficácia. Sendo que as melhores poções de cura daquele mundo eram, tipo, 40%. Uhum. Então, é um anime... E, tipo, eu tô falando isso mais pra frente, mas, tipo, é um anime que... O começo parece ser tão um slice of lifezinho. Eu quero construir minha cidade, eu quero fazer onde os monstros não tem que se preocupar, afinal, sou um monstro agora. E, tipo, vai evoluindo a parada, vai subindo de nível. Tanto que esse é um dos isekais que eu juro que vale a pena ser vistos. Vale muito a pena. Assim como tem uma menção rosa que eu queria fazer. Mas, tipo, dá pra fazer um grupo nisso aí? Dá, ué. Cada um reencarna como um bicho diferente. Cada um ganha. Cara, é o que eu falo. Eu já fiz um experimento assim. Eu fiz uma mesa onde os meus players, na verdade, eram cada um dos jogadores. Cada um dos jogadores se colocou como se ele tivesse reencarnado no personagem que eles criaram. Basicamente, eu falo, criem a ficha dos personagens, criem a história, mas entendam uma coisa, vocês vão reencarnar na vida desses personagens, ou seja, não escrevam personalidade, não escrevam nada, porque a personalidade deles é a personalidade de vocês. Pensem que vocês estão reencarnando nos personagens de vocês. Entendi. Joguem. É muito mais divertido do que parece. Porque, eventualmente, eles têm que se preocupar em... oi, mãe. Pai... É hilário. Nem que seja pra fazer um shot. Vale a pena. Vale a pena. É uma experiência muito, muito divertida. Surpreendentemente divertida, eu digo. Mas... Eu tô tentando lembrar o nome do anime ainda. Continuei tentando. Outro que eu também vou recomendar, que é o... de Campfire Cooking Another World with My Skill, que é basicamente um cara que é invocado para outro mundo, mas é só um anime onde ele é invocado, todos os heróis têm uma habilidade absurda. A habilidade dele é mercearia online, onde basicamente ele pode comprar itens do outro mundo e levar para aquele mundo, para o mundo dele. Só que o plot twist é, graças a isso, por exemplo, ele pode comprar sal por 1 moeda de prata. E ele vendeu sal por 18 moedas de ouro. Porque sal é um item absurdamente caro naquele mundo. Temperos. Mas o anime gira em volta... Porque não é um anime de porrada. Não é anime de... tudo mais plot. Não, é um anime onde eles estão andando pelo mundo fazendo a vida deles. Porque o protagonista, ele quer ser só um mercador viajante. E ele quer abrir, tipo, um restaurante pra ele. Só que o negócio é, no primeiro episódio, o cheiro da comida dele atrai uma fera lendária pra onde ele tá. E ele fala, gostei do cheiro da sua comida, me faça mais. Ele alimenta, que é um lobo, um Fenrir, especificamente. Depois ele alimentar, ele basicamente, olha,
gostei de você, vamos fazer um acordo. Você continua me alimentando com essas comidas boas e eu vou me tornar o seu familiar. E ele ganha o familiar de uma fera lendária, porque ele alimentou ele com comida boa. E o anime segue com isso. É maravilhoso. Inclusive tem na Crunchyroll. Eu recomendo. Jujuba, você vai gostar desse anime. Tá bom. Eu estou falando, você tem que ver. Tá bom. E vocês Cara, também, ouvintes. Eu ia falar leitores. Leitores. Ouvintes. Eu vou... Cara, tem mais 2 animes aqui que eu preciso falar. Então fale. Tire do seu Um- peito. Um deles que eu vou falar, talvez ele não seja tão benquisto aí pelas maior parte das pessoas. Se você falar Demon Slayer, eu tô saindo daqui agora. Não é Demon Slayer. Mas é Black Butler, ou Kuroshituji, pra quem Eu já vi tudo. conhece aí. Eu já vi tudo. Cara, Eu só tô na dúvida de como se daria um bom plot. cara, esquece o fim da primeira temporada. Finge que o fim da primeira temporada não existe. Então, Segue o que tá o mangá. Segue o mangá eu não li, né? Não, tá, mas eu tô te falando aqui, ó. Eu, Jujuba, estou te contando agora nesse podcast. Ó. Me diga, eu contando pra todos. Esquece o fim da primeira temporada. Só pra ter uma noção, o fim é onde ele vira um demônio? Finge que a segunda não existe. Basicamente, o que aconteceu com The Promised Neverland. A segunda não existe. Ó, tá, foi embora. Você saiu pela janela. E aí, vai. Foca na terceira e na quarta. Principalmente na quarta. Tem terceira e quarta temporada? Nossa, que aí segue o mangá certinho. Engraçado que parece meio que um estereótipo que acontece com animes, porque eventualmente a gente sempre tem o final que não... Que porque o anime chegou aonde o mangá tava, então eles tiveram que começar a cagar roteiro. Isso, é exatamente isso. Que foi o que aconteceu com Blue Exorcist, foi o que aconteceu com a primeira versão de Fullmetal. Então, mas deixa eu te contar o que é. Conte para todos. Black Butler, ele tem uma pegada mais investigativa. Eu vou falar mais da quarta temporada, porque é a temporada que eu vi mais recente, obviamente. Tá, Tava saindo, né? Vamos lá, vamos ver. Só não dê spoilers pesados. Não vou dar spoiler pesado. Até porque eu não vi o final até hoje. Tudo bem? Mas bom, o anime gira em torno do Ciel e do Sebastian. O Ciel é um garoto que ele morreu. Gente, é a premissa do anime. Se você não sabe, aí, né? Eu não lembrava que ele... Você não viu o anime. Eu não lembrava que ele tinha morrido. Eu lembrava que ele tava numa situação meio estranha lá. Não, ele morreu no incêndio da casa dele. Ele morreu junto com a família dele. E ele fez um pacto com um demônio que trouxe ele de volta. Desculpa, Juba, mas depois as avós falam que RPG é coisa do diabo. Não tem como defender. Não tem como defender, né, velho? Não tem. Mas enfim. E o Ciel, ele dá o nome de Sebastian pra esse demônio que ele fez o pacto. E o Sebastian se apresenta como mordomo dele. O Sebastian é o mordomo dele. E, bom, basicamente, ele é o cão de guarda da rainha. É um anime que se passa na Inglaterra. Ele é batizado como cão de guarda da garrinha. Da garrinha. Da garrinha. O cão de guarda da garrinha. E ele tem que fazer essas missões que tipo, chegam cartas da rainha pra ele, de tipo, isso aqui aconteceu, não sei onde, vai lá, resolve. Eu acho então, que você tá vazando, tá, Douglas? Só pra deixar claro. Tá. Então, ele meio que vai lá e resolve as coisas, né? Na quarta temporada, em específico, dá uma missão um pouco mais... com mais foco, assim. A terceira também, mas a terceira eu não lembro exatamente qual que é a missão. Na quarta temporada, um sobrinho, eu acho, da rainha, desapareceu. E ele tem que ir lá pra descobrir onde tá.
o moleque. E a quarta temporada se passa numa escola, que é uma escola super, tipo, de gente rica. Só gente rica entra. Isso, só entra. E... Aristo entra! Isso. Tipo assim, é uma escola claramente que tem mistérios e gente empurrando coisa para debaixo do tapete e gente não querendo falar coisa. Resumo de família rica, basicamente. Exato. Então, tipo, o Ciel vai trombando assim com umas coisas que, sabe, assim, aquelas coisas que não... Não. Até ele descobrir, de fato, o que aconteceu com o moleque, né? E o que aconteceu... Spoiler. O que aconteceu com o moleque não é muito bom, tá? Mas esse cenário de Black Butler, no geral, que se passa na Inglaterra ali... Putz, esqueci o período, mas nessa Inglaterra ali, tipo... Inglaterra vitoriana. Isso aí que eu tava tentando buscar. Que tem essas coisas, buscar essa parte mais investigativa. Eu acho que Vezin seria o sistema mais adequado para isso, na verdade, porque ele já pega, assim, essa época, se eu não tô enganada. Assim, mas daria pra fazer algo mais investigativo. Ou você pega a Ordem Paranormal e dá uns Berg Johnson e faz aí tudo. Dá uns Berg Johnson no Seria com Tenko. Isso. Mas dá pra fazer algo mais investigativo aí na pegada de Black Butler. E qual a segunda? Katekyo Hitman. Nunca ouvi falar. Meu anime favorito de todos os tempos. Preocupante. Basicamente é uma família de mafiosos, mas os personagens principais é essa família de mafiosos que eles vão descobrindo como usar. Eles vão descobrindo primeiro o personagem principal, que é o Tsuna. E sim, meu gato chama Tsuna por causa desse personagem principal. Ai, meu Deus. Ele primeiro vai descobrindo que ele... Como assim, eu sou herdeiro de um mafioso e não sei o que, tá ligado? E ele vai descobrindo isso e depois vão entrando os personagens secundários e blá, 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 blá. E depois é inserido o elemento que eu acho muito da hora do anime, que são os elementos e os poderzinhos. Basicamente são 10 poderzinhos diferentes. Céu, tempestade, névoa, nuvem, chuva, trovão. Não vou lembrar. Enfim. Isso aí que vocês estão pensando. Todos eles são ligados ao céu de alguma forma. Planeta, porque juntos eles formam o Capitão. Sol, não lembro os outros. Mas, enfim. Eles... cada elemento faz uma coisa diferente, tem uma especialidade diferente. E, obviamente, cada um tá com um personagem diferente. Então, são 10 personagens principais, assim. Claro que tem um que é mais apagadinho aí que o outro, mas a gente deixa quieto. Eles vão... De novo, o personagem principal, ele é o bom pra nada Tsuna. Ele realmente é um personagem que não serve pra nada. E ele vai evoluindo, tipo, do nível 1 ao 20 durante o anime. E é um anime que escalona. Tipo, isso. Ele sai do Slice of Life pra puta que pariu, vai dar merda no futuro. Então, se você vê o anime inteiro, você pega umas ideias de como poder escalonar uma aventura. E você, mano, tu pode literalmente pegar o anime e só trocar os nomes dos personagens, tá ligado? É esse tipo de anime. Bom, nessa então, por causa do horário, né, que empolgamos,
Só vou deixar uma última menção rosa. E eu não preciso nem falar muito, porque aqueles que têm criatividade vão concordar comigo. Digimon. Pronto. Só digo isso. Daria sim um bom plot de RPG. Qualquer uma das temporadas. E, enfim, já que nos estendemos muito, não vou poder muito entrar no porquê daria. Mas, Jujuba, temos os nossos jabá para fazer. Temos Lendas de Serração. Galera, Lendas de Serração é o Discord do Movimento RPG que tá funcionando já estamos funcionando, galera. Só estamos esperando pessoas para jogar. Você aí mesmo. Acho que eu não consigo colocar o link no YouTube. Mas bom, temos o link Lendas de Serração. Douglas, me ajuda. Ele tá fazendo cara de negação. Mas você tinha um trabalho. Eu tinha um trabalho, desculpa, gente. Nervosismo. Mas bom, venham comprar as chaves pra jogar com a gente. É um Discord pago. Você vai pagar... tem pacotes, né? Mas o máximo que você paga é R$30. O mínimo que você pode pagar é 25? Comprando o maior pacote de chaves. Para com isso. E bom, você... Detonando não tá ajudando. Bom, vamos voltar do início. Lenda de Serração, Discord do Movimento RPG. Vou ter que fazer um corte. Terei que fazer um corte disso. Meu Deus. Eu já joguei o link ali na tela e eu tô mostrando enquanto tu tá falando, mas vamos lá. Obrigada. Lendas de Serração, Discord do Movimento RPG. O link está aí, é o lendasdeserração.mrpg.com.br. Temos nossos pacotes aí de chaves para você jogar, porque é um Discord pago, que você vai ter, cada sessão é R$30 se você não for patrono. Tem um pacote para você pagar R$25 por chave, é um pacote um pouco maior, que você compra, não lembro quantas chaves, mas é só você clicar lá no site, entrar lá no site, vai lá, que tá tudo certinho lá. E se você quiser ser patrono, R$20 por mês, você recebe sempre uma chave por mês. Ou você pode comprar mais, se você quiser, obviamente. As campanhas são feitas por mestres do movimento, por enquanto. Então, se você quiser jogar comigo, narrando, com Detona, ou temos outros nomes aí também, Ricardo, Edu, o próprio Douglas, eles vão estar disponíveis também nos horários que estão descritos no site. Então, eu recomendo que você entre lá. E as mesas já vão acontecer, já tá rolando e estamos só esperando você. A realidade é que mestre não falta. Mestre não falta. É isso. É isso. E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.